Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Paz e bem. Está começando mais um programa De Todo o Coração. E é com o nosso coração voltado para Deus que nós queremos refletir e meditar a Sua Palavra, a fim de que ela seja luz em nossa vida, em nosso caminho. Pois muito bem, estamos no 29º domingo do tempo comum. Vocês lembram que domingo passado o Evangelho falava daquele homem rico que vivia, observava os mandamentos em tudo, mas quando Jesus o olhou com amor e o chamou a segui-lo, aquele homem cabisbaixo foi-se embora triste porque era apegado a si mesmo, às suas ideias, a seus conceitos. Enfim, era um homem rico de si mesmo. Mais uma vez, o Evangelho continua na mesma linha, agora não sobre o dinheiro, mas sobre o poder. Estamos no capítulo 10 do evangelista São Marcos, nos versículos 35 a 45. E aqui estão em foco os 2 filhos de Zebedeu, 2 dos discípulos de Jesus. Eles, com muita intimidade, disseram ao Mestre, a Nosso Senhor, que gostariam de fazer um pedido. E o pedido que Jesus concedeu que eles apresentassem, fizessem o pedido, era exatamente um sentar-se à direita e outro à esquerda. Bem, aqui os padres da Igreja dão como uma das interpretações possíveis deste pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mesma interpretação que se dá àqueles 2 homens pecadores que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Quando eles pedem um lugar à direita e outro à esquerda na glória, a glória de Cristo é a cruz. Não é à toa que está aí na primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 53, o servo sofredor. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. É o servo sofredor, o Cristo, que no sacrifício da cruz redime e salva toda a humanidade. A glória de Deus é a cruz. Eles, Tiago e João, pediram exatamente um lugar à direita e outro à esquerda em sua glória. É exatamente perfeita essa interpretação dos santos padres da Igreja no cristianismo primitivo. A glória de Deus é a cruz, e o lugar à direita ou à esquerda está exatamente para os pecadores que somos beneficiados, que somos redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. Jesus dá uma resposta que é, na verdade, uma pergunta. Podeis, por acaso, beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? É exatamente pelo fato de que na cruz, pelo seu coração aberto pela lança, jorra sangue e água. A água do nosso batismo, o sangue da Eucaristia. E de fato, queridos irmãos, esses 2 apóstolos, segundo consta a tradição da Igreja, beberam do cálice de Cristo, porque ambos foram martirizados, ambos também deram a sua vida por Cristo. Mas Jesus aproveita então daquela circunstância, daquele momento, e vai dar uma grande lição a respeito do poder. E aqui é que nós fazemos a conexão deste evangelho com o de domingo passado. Lembram-se do jovem rico? Pois bem, agora se trata do poder, abuso de poder. Os grandes do mundo têm o poder. Não é que o poder seja mau, mas quantas pessoas vivem a sua vida disputando o poder, disputando lugares privilegiados,
disputando posições vaidosas na sociedade, no trabalho. Por isso é que Jesus denuncia aqui neste Evangelho o abuso de poder, quando o poder é usado pelo ser humano não para servir, mas para oprimir outros seres humanos. Às vezes o poder serve de opressão aos mais fracos. E como é que Deus responde a tudo isso? Deus nos dá o exemplo. Deus se humilhou, se despojou da sua onipotência. Deus é poderoso, é onipotente. E na cruz Deus se faz sacrifício, se faz o servo sofredor, a vítima imolada por causa dos nossos pecados. É isto que São Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, quando diz: ele se humilhou, fazendo-se em tudo, ou tomando em tudo a condição de servo, transformou o poder em serviço. E essa é a grande lição que Jesus dá no Evangelho, como também é aquela de Nossa Senhora, de Maria, no Magnificat, que está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que Deus mudou de lugar, derrubou do seu lugar os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Às vezes o ser humano nasce com uma vontade de poder, com essa ganância vaidosa pelos primeiros lugares. Até mesmo na família, existem pessoas que querem comandar, outras que querem mandar, e são poucos aqueles que na sociedade, no trabalho, na família, querem servir. É porque nós queremos, às vezes, no fundo, dominar outras pessoas à nossa vontade, quando somos nós que devemos dominar os nossos instintos, as nossas vontades e conformá-las, as nossas vontades, ao poder de Deus. Por isso, ao poder, o Evangelho propõe ou opõe o serviço de um poder para os outros, para servir aos outros, do que um poder sobre as outras pessoas. É desse modo que nós vamos aprendendo com a nossa própria vida e com o Evangelho que ilumina a vida a sermos melhores, mais humanos, mais cristãos e, consequentemente, também mais servidores. Vocês ficam agora com o intervalo. É muito rápido. E em seguida nós voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. O ano de 2025 marca, na sua cronologia, um quarto de século, 25 anos. E por isso o Papa Francisco convocou um ano jubilar. É o que o Padre Adriano vai começar a nos explicar numa série de programetes aqui no programa De Todo o Coração sobre o ano jubilar. Fiquemos atentos. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha todos os sábados no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez a gente se encontra para conversar, meditar, falar um pouco sobre a Sagrada Liturgia, sobre a celebração da Eucaristia e dos sacramentos. Nós estamos caminhando, e a gente já fez isso há os dois programas anteriores, falando um pouco sobre o jubileu. Nós precisamos alimentar no nosso coração, alimentar na nossa comunidade paroquial, nas nossas pastorais, movimentos, associações, essa ideia, trazer ao coração, trazer ao nosso juízo, que a partir do dia 29, 28 de dezembro deste ano, nós iremos, como diocese, iniciar o Ano Santo da Graça do Senhor, o jubileu ordinário da encarnação de 2025. E nós já falamos, há 15 dias atrás, sobre a bula do Papa, de proclamação do jubileu. No dia 9 de maio, ele escreveu essa bula, A Esperança Não Decepciona, como bula de início, de abertura, dando todos os encaminhamentos para este ano jubilar. No programa passado, falamos sobre as indulgências, aquilo que nós lucramos durante o ano jubilar,
como o próprio Papa Francisco, na bula, deixa claro que a indulgência é a grande oportunidade que nós temos de perceber e experimentar que a misericórdia de Deus é ilimitada, né? A misericórdia de Deus não encontra limites, não encontra barreiras, ela é ilimitada. Então isso nós iremos experimentar neste ano jubilar. E neste programa de hoje eu gostaria de conversar, de partilhar com você as celebrações que iremos fazer durante o ano jubilar. O Dicastério para a Evangelização publicou os textos litúrgicos para serem vivenciados em todas as dioceses do mundo durante o ano jubilar. A primeira informação que nós temos é justamente a celebração de abertura deste ano jubilar, o rito de abertura do ano jubilar nas igrejas particulares. Por que tem essa distinção? Porque a abertura do ano jubilar para a Igreja Universal, como eu já disse no programa anterior, será no dia 24 de dezembro deste ano, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então, o Papa, ao abrir a Porta Santa, ele disse que o jubileu está aberto, que o tempo de graça, o tempo de remissão, o tempo de reconciliação está aberto. Lembro, parafraseando o santo São João Paulo II, está escancarado, né? Escancarai as portas a Cristo. Então, a porta jubilar está aberta, dando ênfase justamente a isso. Inicia-se ali o ano jubilar. Nas dioceses, na festa da Sagrada Família, nós iremos ter uma abertura solene. Aqui é importante dizer que esta abertura é na Igreja Catedral. Então, o bispo faz a abertura solene do ano jubilar na sua igreja particular, na Igreja Catedral. Prevê, no próprio rito, uma estácio, um deslocamento, uma peregrinação de todo o povo de Deus. Então, seu bispo sairá de uma igreja, peregrinará, caminhará com todo o povo, tendo a cruz jubilar à sua frente, até a Igreja Catedral. Nesta outra igreja, onde a gente vai iniciar, tem todos os ritos iniciais, todo um convite do bispo, essa reunião do povo para iniciar o ano jubilar, a proclamação do Evangelho, algumas leituras, uns textos da bula do ano jubilar. E só assim se sai em peregrinação. Gostaria de partilhar com você a oração que o bispo irá fazer neste dia, no dia de abertura do nosso ano jubilar. Ele diz: ó Pai, a esperança que não decepciona, princípio e fim de todas as coisas. Abençoai o início da nossa peregrinação atrás da cruz gloriosa do vosso Filho, neste tempo de graça, neste jubileu. Aí diz: curai as feridas dos corações dilacerados, soltai as correntes que nos mantêm escravos do pecado e prisioneiros do ódio, e concedei ao vosso povo a alegria do Espírito, para que caminhe com renovada esperança em direção à meta desejada. Que bonito! Na oração inicial deste nosso ano jubilar, nós iremos suplicar ao Deus da esperança, ao princípio e fim de todas as coisas, que é o nosso Deus, primeiro que abençoe essa nossa peregrinação jubilar. O jubileu, todo ele é uma peregrinação. Nós teremos na diocese uma igreja própria para a gente fazer a peregrinação jubilar. Então, o jubileu, todo ele, é um tempo de saída, não é? De sair de si, de se converter, de experimentar a misericórdia de Deus. E pede aquilo que é próprio. O próprio Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, parafraseando Isaías, ele diz: curar os cegos, curar os enfermos, dá ao povo o tempo da graça, né? Dá aos pobres o tempo da graça. Para isso que ele vem. Né? Então, curar os corações dilacerados, soltar as correntes que nos mandem presos ao pecado, ao ódio, e conceder que a gente caminhe
com renovada esperança em direção ao céu, em direção à nossa meta desejada. Essa é a oração. Depois nós iremos partir em peregrinação, caminho, a cruz à frente em direção à igreja catedral. Lá na igreja catedral, a cruz adentra primeiro na igreja, passando pela porta, e nós nos direcionaremos juntos à fonte batismal. Na fonte batismal, nós iremos recordar o nosso batismo. Nós iremos recordar o dia que nós fomos enxertados na vida de Deus, na vida de Jesus. Aqui é o ponto. O jubileu, como eu disse há 15 dias atrás, não é um jubileu da esperança, é um jubileu da encarnação de Jesus. E a gente adentra no corpo de Jesus justamente pelo batismo. E aí o bispo faz a bênção da água batismal, pedindo justamente que esta água recorde o batismo, apague os pecados, nos livre das doenças e faz uma aspersão a todo o povo no início da celebração. E a missa prossegue, como de costume, a missa da Sagrada Família. O rito de encerramento será também na Festa da Sagrada Família de 2025. A diferença é que não será com uma peregrinação, não terá essa procissão rumo à catedral. Na celebração, lógico, toda voltada para o encerramento do jubileu, com preces próprias, com ladainha, etc. Mais parte que eu chamo a atenção é o canto do Te Deum, o canto de ação de graças a Deus por todo o ano jubilar que foi vivido. Os textos litúrgicos do dicastério também trazem formulários de missa que podem ser celebrados pelos padres durante todo o ano jubilar. Percebam, amados irmãos e irmãs, é um tempo de graça. Graça de Deus na nossa vida, graça de Deus na nossa história. Vamos viver bem o jubileu, viver bem esse ano santo de 2025, proclamando que a nossa esperança está justamente na encarnação do Filho de Deus. Um bom sábado, um bom domingo, Deus te abençoe. Mais um salmo meditado, mais um salmo rezado e, consequentemente, deve ser mais um salmo vivido a partir da reflexão do Padre Aloísio Ricardo. A meditando e rezando os salmos, expressarmos nosso louvor a Deus, mas aprendermos nas palavras do salmista, que são palavras inspiradas por Deus, também as nossas palavras que se voltam ao Senhor. De todo o coração aqui estamos com Dom José Rui, com o Padre Adriano, com você, para rezarmos o Salmo 26 e, em algumas Bíblias, o Salmo 27. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face, a vossa face, Senhor, eu procuro. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeites, nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Alguns versículos desse salmo apenas que quis trazer para rezarmos. Quantas vezes nós contemplamos, ou melhor, observamos tantas coisas na vida. E delas podemos dizer, algumas são bonitas, outras não gostamos. Mas a oração hoje nos convida a contemplar a bondade do Senhor. Deus é bom, já o sabemos, mas contemplar a bondade de Deus nessa vida é um desafio. Você tem contemplado a bondade de Deus por você? Ou na vida, na sua vida? Essa bondade que nos leva a permanecer o tempo todo e a vida toda
contemplando e olhando e descobrindo, Deus não cansa de ser bom. A sua bondade é infinita. Porém, quando nos falta esse olhar para a bondade do Senhor, contemplar essa bondade, ficamos como que procurando alguma coisa que nos garanta que também os outros serão bons conosco. A bondade de alguém com você ou por você só será como reflexo da grande bondade de Deus. Se faltar a presença de Deus, mesmo o melhor amigo que pode te fazer bem, em algum momento te fará mal. O salmista diz assim: ouve, Senhor, a voz da minha súplica. É na hora em que precisamos suplicar e pedir alguma coisa que descobrimos se alguém é bom ou não. Na verdade, mesmo recebendo um não, quem é bom não perde mérito. Porque até um não, dado com o coração, mas com a simplicidade e o amor, torna-se bem para aquele que precisa escutá-lo. O coração deve, portanto, procurar a face de Deus, deve procurar pelo Senhor, deve procurar por aquele que nós vivemos em busca constante. Senhor, é o teu rosto que eu procuro. Não me afasteis de vós, não me rejeite, não me abandone. Veja que na oração do salmista, ele reconhece o quanto ele precisa enxergar a bondade de Deus. Talvez vivendo situações de conflito, de perseguição, de dor ou doença, de aflições, nós queremos encontrar alguém que nos console, alguém que nos estenda a mão, nos dê apoio. Ninguém melhor que Deus. Aliás, como disse o salmista, tu és meu Deus e meu Salvador. Ele reconhece que é Deus quem salva, que é Deus a quem você pertence e por quem você deve clamar. É por isso que a nossa vida deve se encher dessa expectativa, ou melhor, dessa esperança de contemplar a face do Senhor. Viver na terra, viver no mundo, com o desejo de contemplar Deus. Dai-nos essa graça, Senhor, de contemplar a Tua face e poder enxergar a Tua bondade a cada dia. Assim seja. Amém. Concluímos assim mais um programa de todo o coração. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na televisão, nos meios de comunicação ou pela internet, partilhando a palavra, meditando aquilo que Deus quer para nós e suplicando a Ele as suas melhores bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos planos, para os nossos projetos, mas também para os nossos sofrimentos e dificuldades. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e até o próximo programa de todo o coração. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar.